Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar da Vale Representações. Muito obrigada pela participação. É um prazer poder apresentar esses webinars às quartas-feiras, poder aprender, saber os diferenciais, saber mais sobre os lugares, as curiosidades. Bem-vindos e vamos lá para mais uma apresentação Vale Representações. Hoje eu tenho o prazer da companhia do Flávio. Quero agradecer ao Flávio. Flávio, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Paula. O Flávio já está bem assim frequente. Ele vem várias vezes fazer apresentação. Ele já é nosso parceiro assim de anos. Eu sou a Paula, eu sou executiva de contas, eu cuido do comercial da Vele. Faz 4 anos que eu estou na empresa. E, como eu disse, é um prazer poder estar aqui falando para vocês um pouco mais sobre os nossos produtos, os nossos diferenciais. Hoje o Flávio veio para falar em especial de um dos roteiros que a Scenic, que é a companhia que ele representa, faz e veio falar para a gente. E para a gente começar, eu quero primeiro apresentar a Vele e depois a gente entra um pouquinho no que é a Scenic e o que é a experiência de fazer um roteiro, um cruzeiro fluvial pelo rio da Rússia, o rio Volga. Vou passar um vídeo para vocês. Esse vídeo foi criado recentemente e ele tem tudo a ver com o momento que a gente tem passado. Há 18 anos, milhares de viajantes degustam as nossas experiências únicas e aprovam. Conectar pessoas de diferentes culturas, cores e sabores se tornou nossa especialidade. Continuar cumprindo essa nossa missão no futuro é uma das nossas certezas. Deixar os seus dias mais leves, compartilhar a esperança de um mundo melhor e a certeza de que tudo isso vai passar. Hoje convidamos você a olhar o futuro. Venha com a gente aproveitar ao máximo esse tempo que nos foi dado. Inspire-se, planeje sua próxima viagem, sua próxima experiência memorável. E conte com a gente para tornar seu sonho uma realidade. Nossas experiências e conexões ao redor do mundo estarão lá, à tua espera. Cuide-se. Estaremos todos prontos e saudáveis para quando você puder vir. Vele Representações. Experiências e conexões ao redor do mundo. Bom, a ideia é essa. A gente tem que aproveitar esse momento para realmente estudar, aprender, se profissionalizar cada dia, porque a hora que tudo voltar e vai voltar, a gente vai poder estar capacitado e poder oferecer as melhores experiências para os nossos clientes. A Vele Representações é um escritório boutique que fica aqui em São Paulo. A gente atende as agências de viagens. Muito obrigada, gente. Atualmente a gente tem esse portfólio que está aqui na tela. É uma especialista de cruzeiros fluviais. Como vocês podem ver, nós temos as melhores marcas do mercado e algumas delas a gente representa com exclusividade, como a AMA, a Scenic e a Emerald Waterways. Na parte do meio, a gente também tem expandido para experiências por canais, mas também experiências intimistas, que são os cruzeiros pelos canais da Europa, com a European Waterways ou com a Leboat, duas companhias novas no nosso portfólio. E expandindo também, saindo um pouquinho da parte dos rios e canais, a gente tem ido também para os mares. Nós temos atualmente três experiências de expedições e descobertas. A primeira da esquerda é a Emerald Yacht Cruises, é o primeiro iate do grupo. Ele navega pelo Mediterrâneo, pelo Mar Adriático e pelo Mar Vermelho. E ano passado inaugurou o Scenic Eclipse, que é também um iate para 200 pessoas, um iate lindo, incrível, um iate 6 estrelas porque ele possui 2 helicópteros e um submarino para fazer as expedições e navega pelas regiões polares e também faz um pouco de Mediterrâneo, Caribe, mas o especial dele realmente são essas rotas de expedição com luxo, porque o Scenic Eclipse promove luxo para o cliente. Também ainda na área de expedições, mas um pouco mais rústico, a gente tem a Poseidon, que são os navios quebra-gelo, que vão para o Polo Norte,
mas realmente não tem esse luxo que o Scenic Eclipse oferece, mas também é uma experiência incrível. Atualmente a gente passou a representar o grupo NCL Holding, veio para o nosso portfólio. Vocês já conhecem a NCL e a Norwegian, que é a companhia que promove o freestyle. A Oceania Cruises, que é uma companhia também super renomada na questão de luxo e de experiências. E a Regent também a gente passou a representar. Estamos atualmente com esse portfólio, um portfólio super rico e incrível, realmente as melhores marcas do mercado. E muito orgulho de fazer parte dessa empresa. Bom, a gente fala muito de mares te levam para os países e os rios te levam através deles. Por quê? A experiência pelo mar ela é completamente diferente da experiência que a gente promove pelos rios. Os mares você tem muito, assim, além de explorar um pouco das cidades, você explora muito o que é o navio. Os navios são mega transatlânticos, que tem danceteria, piscinas, tobogã, pista de kart. E no fluvial a gente não tem esse tipo de atrativo, mas a gente tem realmente as cidades. A gente passa por elas, a gente vai cortando as cidades. Então realmente você tem uma imersão no destino. É muito diferente um produto do outro, mas os passageiros que fazem cruzeiros marítimos têm sim tem sim experimentado, né? Tem tido vontade de experimentar outro estilo de viagem. Que são Paula, desculpa te interromper, mas não só os passageiros frequentes de cruzeiro marítimo, né, que estão descobrindo os fluviais, mas também aqueles passageiros de circuito, aqueles clientes de circuito que têm descoberto que eles podem fazer, eles podem explorar cidades e viajar de uma cidade para outra de uma forma muito mais cômoda, né? Com certeza, com certeza. Então, isso é bem interessante, porque os clientes de circuito estão descobrindo isso agora. Com certeza, isso que o Flávio falou faz muito sentido. Às vezes a agência acha que não tem cliente potencial para o fluvial porque ele não é um cruzeirista, mas ele é um passageiro que faz circuitos e que tem muito a ver também, né, Flávio? E muito mais cômodo. Você cada dia você está numa cidade diferente, mas você não precisa ficar fazendo check-in, check-out de hotel, toda aquela parte de perrengue, né, que o circuito inevitavelmente tem, né, o mais luxuoso e confortável que ele seja, sempre tem o transporte de uma cidade para outra, sempre tem o check-in, check-out de hotel, né, todos os dias ou dentro de poucos dias você está sempre mudando. E o cruzeiro você fez lá o seu check-in, enquanto você está navegando, você está jantando, você está relaxando, você está curtindo o navio, às vezes até dormindo, né, na sua cabine, e você só empacota as suas coisas de novo na hora de ir embora, na hora de voltar para casa. Então é muito mais confortável, muito mais cômodo. Isso que o Flávio está falando é realmente quais são as vantagens de a gente fazer um cruzeiro fluvial. Então, esse benefício de cruzeiro realmente é do produto, você fazer um check-in, um check-out, e o fluvial ele também te proporciona isso. Além do que os navios são bem menores, né, Flávio? Então, promovem ambientes muito mais intimistas. Exato, uma atenção individualizada da tripulação, a tripulação acaba te conhecendo pelo nome, então é uma experiência muito mais intimista, de fato. Isso. A gastronomia é um ponto que a gente tem falado muito. A gente vai até preparar uma apresentação para falar só de gastronomia, porque realmente é um tema que tem muito conteúdo, gente. As companhias, elas valorizam muito a gastronomia oferecida a bordo. Não só por conta de ser uma gastronomia fresca, né, Flávio? Que a gente tem os alimentos frescos, os chefes, a parte de abastecimento é toda local. Mas um navio desse, Paula, ele é um navio menor, né? Então você não tem nem como provisionar toda a comida no início da viagem até o final do roteiro. Então, a cada porto que ele para, ele tem fornecedores locais que entregam alimentos frescos e locais. Então, isso é muito bacana. E aí você consegue também explorar a gastronomia local. Oferecer ingredientes locais, oferecer pratos locais, porque isso também faz parte da experiência de explorar o lugar que você está viajando.
Exato, você realmente é o que a gente fala dessa imersão cultural. Ela se dá tanto por conta dos passeios, da história que você vai visitar, mas também por conta da gastronomia, das bebidas que você prova, dos pratos típicos. Tudo isso faz parte dessa experiência. E isso gera um custo-benefício all inclusive que a gente fala porque as companhias oferecem pensão completa, bebidas durante as refeições, um passeio por dia e Wi-Fi incluído. Então, o passageiro ele tem praticamente tudo já pago aqui no Brasil. Quando ele for viajar, ele vai... pelo menos assim, agora que a gente vai falar de Scenic, ele vai gastar com o quê, Flávio? Então, a Scenic, na verdade, ela é uma das pouquíssimas que realmente tem tudo incluído, né? A gente chama de... Verdadeiro. O conceito da Scenic é luxo verdadeiramente all inclusive. Exato. Então, você tem aí bebidas a qualquer momento da viagem, a comida também a qualquer momento da viagem, não só durante as refeições principais. A única coisa, os passeios também, né, estão sempre incluídos, todos os passeios, qualquer um que você escolher lá, vai estar incluído. Então, a única coisa mesmo que o passageiro, se ele quiser gastar, vai ser com serviço de spa, massagens, tratamentos de spa e cabeleireiro, que tem um cabeleireiro a bordo, né, tem um salão a bordo. Então, seria, na verdade, apenas essas duas coisas que ele teria que gastar, caso ele queira. Isso. A gente costuma brincar que quando você vai fazer uma experiência de Scenic, você guarda a carteira e só vai pegar no final, porque você não gasta em nada, né? Exatamente. A carteira fica intocada durante todo navegação tranquila, gente. Para aqueles clientes que passam mal, têm medo, receio de viajar e ter algum tipo de fobia mesmo, ou também labirintite, enjoo, não tem nenhum tipo de sensação de enjoo, de balançar nada. A gente já navegou, nós somos provas vivas, não tem nada, eu não senti nada. Eu sentia, na verdade, o navio deslizando, né? Na verdade, os rios são muito tranquilos, né? Não tem onda, não tem nada. Então, você nem sente. É muito tranquilo. Resumindo, a gente oferece o cruzeiro fluvial como um hotel flutuante. Então, todos esses benefícios, essas são algumas vantagens, tem mais vantagens, mas as principais são essas. É um hotel que te leva para os destinos, né? E aí, assim, a gente colocou aqui os amantes dos nossos cruzeiros. Quem são os nossos clientes, né? As agências vendem para quem? Quem são os passageiros que costumam fazer os cruzeiros fluviais? Então, assim, cada vez mais, pelo menos eu identifico que é aquele cliente que se interessa por história, por arte, pela parte de gastronomia também, por um bom serviço, uma experiência exclusiva, diferenciada. É um passageiro que procura algo diferente. Então, às vezes ele já foi diversas vezes para a França, mas nunca fez um cruzeiro fluvial. Completamente diferente, gente. Por mais que ele já tenha feito, por exemplo, explorado a região da Provence de carro, ele fazendo um cruzeiro fluvial, a experiência é completamente diferente. Passageiros maduros, a gente fala de passageiros numa média de 55 para cima. Passageiros que podem comemorar lua de mel, bodas de casamento, aniversário, qualquer tipo de festividade, de comemoração é uma ótima opção, tá? Grupos de família, a gente fala em grupos, na verdade, porque no fluvial não são grupos enormes, a gente fala de 5 cabines. Então, a cada 9 clientes, algumas companhias oferecem uma gratuidade. Então, se a gente for ver, é praticamente uma família. Junta uma família, já é um grupo. Então, se vocês tiverem interesse, podem oferecer. Pode falar, Flávio, desculpa. E 5 cabines, né, já oferece um desconto bastante considerável. A gente tem boas condições para grupos. Então, se você tem aquele grupo que você identifica que é um cliente potencial para fluvial, conversa com a gente, porque realmente antes da pandemia a gente estava crescendo tanto em grupos e vai continuar crescendo, a gente vai voltar assim, mas era muito feliz ver o crescimento dos grupos. A gente estava do ano passado, a gente está em 2020, 2019, a gente praticamente dobrou a quantidade de grupos. Então as agências estão sim vendo a vantagem de trabalhar um grupo de fluvial. E é uma viagem com uma taxa de satisfação muito alta também, gente. Então, quem faz um fluvial volta muito, muito satisfeito, muito feliz.
E aqui no último item a gente também colocou a parte dos cruzeiros temáticos, porque as companhias, além de já explorarem os rios, elas também exploram a forma do que aquele rio ali ainda, o que eu posso ainda acrescentar. Então eu posso fazer um cruzeiro temático de golfe, de repente naquela cidade que eu passo por ela, eu posso colocar um dia para jogar num campo de golfe naquela cidade. Vinhos, a gente navega muito por regiões propícias de vinhos, então as companhias convidam um expert em vinho para ficar a bordo e também para promover mais atividades voltadas para vinhos. Passeios de bicicletas. Todas as companhias oferecem bicicletas a bordo e também tem alguns passeios voltados para a bicicleta. Música e golfe. Golfe eu falei. Música também, a gente tem alguns temáticos de música. Esses são alguns, tá? A gente tem ainda mais opções, a gente colocou algumas, mas também, se você tiver algum cliente que gosta de algo em específico, de repente tem também no cruzeiro fluvial. Então vamos lá, agora o Flávio vai falar um pouco sobre a companhia que ele tem representado aqui, tem a parceria, a Velha é a representante oficial da companhia e o Flávio, ele é o gerente de produtos, gerente de mercado. Gerente de negócios para América Latina. Negócios, Gerente desculpa. de desenvolvimento de negócios para América Latina. Isso. Pode Tá seguir, bom. Flávio. Obrigado, Paula. Vamos lá. Não sei se alguns de vocês já devem ter ouvido falar da Cenica, alguns já conhecem, acredito que alguns até já tenham vendido os nossos produtos, mas a Cenica, como eu falei anteriormente, é uma companhia de luxo que oferece um serviço verdadeiramente all-inclusive. Tá? Então, a gente está falando aí daquilo que nós mencionamos. O passageiro ele não precisa se preocupar com nada. A partir do momento que ele entrou no nosso navio, ele vai ter todas as comidas, todas as bebidas, em qualquer momento do dia, todos os passeios, excursões, tudo incluído. Tá? Então, isso é um grande diferencial. Nossos navios são os mais modernos da Europa hoje. Tá? E a gente faz aí o Reno, o Danúbio, os rios da França, o Douro em Portugal, além da Ásia, o Mekong, o Irrawaddy, enfim, a gente tem uma gama, e Egito, né, antes que eu me esqueça, a gente tem uma gama bastante variada de produtos, e hoje a gente vai falar do nosso roteiro de Rússia, um dos nossos roteiros de Rússia, tá? A experiência da Rússia, ela é um pouco diferente dos roteiros tradicionais da Cenica, e eu vou explicar para vocês um pouco mais por quê. A Cenica ela foi criada, né, em 1986. É uma empresa de origem australiana. Inicialmente ela era uma empresa que fazia somente tours terrestres, né? E de alguns anos para cá, em 2008, perdão, nós começamos a investir nos cruzeiros fluviais na Europa. Europa, Ásia, Egito, enfim. E no Brasil, hoje, o que nós vendemos na América Latina como um todo, o que nós comercializamos, são os nossos cruzeiros. Começamos com os cruzeiros fluviais e agora a gente está expandindo para o mar com o lançamento do Scenic Eclipse no ano passado. Tá? Sempre oferecendo viagens de luxo, viagens intimistas, viagens bastante diferenciadas do que existe hoje aí no mercado. Tá? Hoje a Scenic é uma empresa global, a gente tem escritórios aí nos principais países do mundo, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Suíça, e a gente hoje vende, a gente tem um alcance aí das principais regiões do mundo. Então a gente vende hoje na Ásia, também a gente vende hoje na América Latina, Oriente Médio e alguns países da África, tá? Além dos lugares onde a gente tem escritório. E aí, esse navio que você pode ver na imagem, né, para ter uma ideia da modernidade, que são os navios da série. Nós oferecemos navios aí com cabine, a média de tamanho de cabine maiores do que as outras companhias. São navios modernos,
o design da Sene, que é um design muito moderno, a decoração, enfim, a gente está sempre trazendo novidades e a gente sempre linka o nosso nome, a nossa marca com a modernidade. Tá? Quem conheceu o Eclipse, foi lançado ano passado, vai entender um pouco disso que eu estou falando. A foto mostra já, para quem conhece um pouco dos cruzeiros, dos navios, né? Dá para ver bem a diferença do design mesmo. Eles têm bastante essa questão das janelas bem largas, né? Praticamente o navio todo é cheio de janela, né, Flávio? É todo engraçado, até porque a paisagem, né? A gente quer aproveitar o máximo da paisagem externa, que é lindíssima e faz parte da experiência de um cruzeiro fluvial. Com certeza. Que é isso, né? Nunca perca o seu senso de maravilhas, porque realmente de se maravilhar com as experiências. Never lose your sense of wonder, a nossa filosofia. A Rússia, a gente vai falar um pouquinho dessa experiência. Não são todas as companhias de cruzeiros de rio que oferecem. A Scenic é uma das que oferece. E o Flávio vai falar um pouquinho como é essa experiência do navio na Rússia, que é o Scenic Tsar, porque realmente ele é um navio, na verdade, que promove a experiência da companhia. Exato. Esse é o navio, é o Scenic Tsar. Pode dar as informações, Flávio. Isso mesmo, Paula. Esse é o navio. Dá para ver que é um navio soviético, que até uma estrelinha. Na Rússia tudo tem uma estrelinha, né, gente? E, então dá para ver que ele é um navio realmente diferente do que a gente oferece na Europa. Porém, em termos de conforto, em termos de espaço, né, porque a gente também dá muito valor aos nossos navios, apesar de serem navios pequenos, né, são navios que a gente valoriza o espaço. Então, quando você entra dentro de um navio desse, você se sente que você tem espaço, você sente a amplitude do navio. Isso. Então, isso a gente não perde com esse navio, com o Scenic Tsar, tá? Ele é um navio para somente 112 passageiros, tá? Então, ele é menor do que os da Europa. Os da Europa, eles vão para 186, 190. E o navio, o Scenic Tsar, são 112 passageiros, ou seja, 56 cabines. Tá? O que eu sinto muito no grupo, né, no grupo Scenic, é que ele poderia acomodar muito mais clientes, mas ele sempre preza realmente por esse conforto, por esse espaço, pelas cabines serem muito mais espaçosas. Sim, a gente tem a preocupação de oferecer a sensação de espaço, porém numa atmosfera intimista. Exato. Agora conhecer um pouquinho dele dentro. Sim, aí, então, esse na verdade é o lounge, para vocês terem uma ideia, então dá para ver a questão do espaço que a gente está falando, tá? A decoração dele é diferente dos navios da Europa, mas é uma decoração também que a gente, dentro do possível, tentou modernizar o navio ao máximo, tá? Porque a Rússia tem características que são muito peculiares, a navegação dentro da Rússia, tá? Nós temos aí nesse navio a recepção pode passar. 96% desse navio são cabines com varanda, tá? Essa cabine, que é a Balcony Suite, é uma cabine aí de 20 metros quadrados, tá? E a grande maioria a grande maioria das cabines são exatamente essa categoria, Balcony Suite. Além da Balcony Suite, vocês podem ver aí que tem todos os amenities que um navio da Scenic oferece. Então a gente tem Wi-Fi gratuito, você tem uma TV via satélite, você tem aí, no caso, uma varanda privativa na Balcony Suite. E a gente tem outras categorias também, mais 3 categorias. Seria pode passar, Paula. A Royal Panorama, tá? Que aí já é uma cabine de 31 metros quadrados. Tá? Essa, na verdade, é a cabine maior que nós temos e ela tem uma vista incrível, porque ela pega ali a quininha do navio, então você tem uma vista panorâmica bastante interessante. Tá?
E nós temos, além dessas duas cabines, a gente tem outras duas categorias. Seria a Standard, que é a categoria, que é a única categoria que não tem varanda, e porém são pouquíssimas cabines que são Standard, e é uma cabine, já é uma cabine de 15 metros quadrados, tá? Apesar dela não ter a varanda, tá? Ela tem uma janela grande, o que também é diferente dos navios que não tem varanda, perdão, das cabines da Europa, né, dos navios da Europa que não tem varanda, que elas têm, na verdade, uma janelinha na parte superior, né, da parede. Essa Standard, no navio da Rússia, ela tem uma janela grande, que você não perde, apesar de você não ter a varanda externa, você não perde a vista. Isso é importante. Legal. Legal. Pode falar, Paulo. Não, depois a gente pode passar essa janela, né, essa categoria, porque ela não está na apresentação. Não, a gente passa passa para vocês, depois para vocês terem ideia. Essa é a standard, mas é como o Flávio falou, a quantidade é bem menor, né? São menos cabines. A grande parte é realmente a varanda e tem a Royal Panorama Suite também. Isso. Um pouquinho do banheiro. Eu, pelo menos, eu sou muito curiosa sempre pelos banheiros. Dá para ver que é um banheiro bastante espaçoso para um cruzeiro, né? Você chega a ter 2 pias aí, ó. Para quem prestar atenção na foto. Duas cubas. Então dá para ver que é um banheiro bastante espaçoso, principalmente quem navia, até em cruzeiros, principalmente, eu diria, né, nos cruzeiros marítimos, que são enormes, mas tem um banheiro bastante pequeno. Os fluviais, eles são navios menores, mas tem mais espaço interno para o passageiro. Com certeza. E é isso que o Flávio está mostrando também. Apesar de não... A Scenic realmente ela tenta ao máximo, consegue passar a experiência de qualidade no navio. Exatamente. Bom, e como todos os nossos cruzeiros, como todos os nossos navios, nós temos um spa a bordo com serviços de massagem, tratamentos de spa, tratamentos de beleza em geral, tá? Esses serviços, eles são pagos, eles não estão incluídos, tá? Mas, e aí, assim, você agenda o tratamento que você quer e você tem um menu de opções bastante variado, né? E enfim, é uma opção para desfrutar durante o período que o navio está navegando e que você está ali relaxando. Inclusões. Como a gente está falando de Rússia, e eu falei que a Rússia ela tem uma série de peculiaridades, tá? Eu vou explicar um pouco as peculiaridades da Rússia com relação aos nossos cruzeiros mais tradicionais, que são os cruzeiros de Europa. Bom, como eu falei, a Scenic tem um conceito de tudo incluído. Então, você tem bebidas, comidas, tudo incluído em qualquer momento, e todas as excursões incluídas. Na Rússia, existem algumas restrições. Então, você tem todas as refeições incluídas, tá? Café da manhã, almoço, jantar, e bebidas durante as refeições. Então, essa é a principal diferença do cruzeiro da Europa, nos cruzeiros mais tradicionais que a gente faz. É uma particularidade de Rússia. A gente vai ter as bebidas durante as refeições. Tá. Então, se você beber bebidas entre as refeições, ela é à parte, tá? Mas as excursões, elas estão incluídas, todas elas, então isso é importante também. Na verdade, a diferença mesmo fica por conta das bebidas. Tá. Posso passar esse slide para a gente falar então um pouco? Ele estava falando da pensão completa. Então, o almoço funciona como nos tradicionais de Europa, café da manhã, almoço, e o jantar. Exato, estão incluídos, né? E o café da manhã, ele é sempre estilo buffet, o almoço é sempre estilo buffet, e o jantar, ele tem à la carte e buffet. Ele tem as duas opções.
É claro que assim, a gente está falando isso agora, mas a gente não sabe muito bem como isso vai funcionar assim que retomar a navegação, né, Flávio? É Porque verdade, a gente fala verdade. muito em buffet, às vezes a gente não se atenta. Eu vou falar mais para o final um pouco sobre os protocolos que já foram criados, que já são praticados, mas a gente está falando desse serviço de buffet, mas a gente não sabe ainda como vai funcionar, tá, Exato, gente? tá. Mas é Lembrado. sempre pensando na segurança e também em otimizar o seu tempo para você poder explorar, porque realmente todo dia tem um passeio, uma programação bem ativa no itinerário. Sim. E aí o Flávio Bem, vai falar um pouco como funcionam esses passeios, porque apesar de não ter as bebidas no produto de Rússia, eles mantêm sim as experiências, que é realmente também um diferencial da Scenic. Eles têm alguns estilos de passeios diferenciados. Pode falar, Flávio, desculpa. exato, exato. Dentro da gama aí, da variedade de passeios que nós temos, né, você tem o que a gente chama de Scenic Free Choice. Então, você vai ter... aqui o slide está falando do Sundowners. Sundowners é interessante, eu vou começar falando dele então. Sundowners, ele é um evento exclusivo, é um coquetel, é um evento coquetel exclusivo para os nossos passageiros, tá? Em algum lugar onde você vai poder ver o pôr do sol e desfrutar de um fim de tarde com uma vista incrível, tá? Então, isso a gente sempre oferece nos lugares onde a gente realmente vai ter aquela vista que vai trazer uma experiência memorável, tá? Então, isso é obviamente incluído. Além do Scenic Sundowners, nós temos outros tipos de atividades, no caso, que seria o Scenic Free Choice. Scenic Free Choice, basicamente, são escolhas livres de passeios, porque você vai ter uma série de passeios todos os dias, ou em todas as cidades, no caso, em que a gente parar. E eu digo em todas as cidades, porque na Europa são todos os dias, tá? A Rússia, ela tem um tempo maior de navegação, pela distância. Então, vai ter dia que a gente vai ter mais passeios, vai ter dia que a gente, de repente, não vai ter menos. É um pouco diferente isso pela questão do tempo de deslocamento. Mas, em todos os destinos, a gente vai sempre ter Scenic Free Choice. São os passeios, opções de passeios, é um menu de atividades que você pode escolher quantos você conseguir fazer. Pode escolher todos, se não houver conflito de horários, tá? Você é livre para escolher o passeio que te agrada mais, tá? E além do Scenic Free Choice, nós temos o Scenic Enrich. O Scenic Enrich são atividades, são experiências exclusivas. Interessante dizer isso porque são experiências que outras companhias não oferecem. Então, por exemplo, às vezes, obviamente, um city tour, todas as companhias oferecem. Às vezes o mesmo city tour naquela cidade, mas o Scenic Enrich já é algo mais exclusivo, tá? São experiências exclusivas para os nossos passageiros, que tem a ver muito com o local que você está visitando, óbvio, a cultura, né? Mais para frente eu vou dar alguns exemplos de Scenic Enrich que a gente oferece, no caso, na Rússia. A gente selecionou 2 opções de Enrich e eu acho isso muito legal da Scenic, porque assim, seja um roteiro de 7 noites, ele tem pelo menos um Scenic Enrich no itinerário. E você consegue oferecer isso para o seu cliente antes dele embarcar, tá, gente? Isso vem no Day by Day, então vai vir lá as opções da programação e vai ter o destaque do Scenic Enrich. E é sempre, gente, juro, é sempre uma experiência muito, muito incrível. E é exclusiva porque é só para os clientes da Scenic. Então isso é um diferencial muito grande das outras companhias. E que a gente precisa saber, conhecer, para a gente poder oferecer com certeza para o nosso cliente o que é a companhia, né? Porque às vezes a gente escuta assim, essa companhia é mais cara, sei lá, $200 mais caro. Mas o que tá oferecido nesses $200 a mais? Então, é bom a gente sempre procurar. A Veli, ela
como é uma especialista em cruzeiro fluvial, a gente tem todo esse conhecimento de todas as companhias, além dos parceiros, né, dos que representam a companhia, que nem o Flávio aqui da Scenic, a gente tem o canal aberto, então a gente pode te oferecer sempre todas as informações. Exato. E é importante a gente saber. Exato. São acessos, muitas vezes, exclusivos, né? É importante Palácios, porque e a gente tem isso em contrato com os nossos fornecedores de que eles realmente não podem oferecer a mesma experiência para os concorrentes. Então, isso é importante. Bom, vamos falar um pouquinho de Rússia agora, né? Do roteiro que a gente escolheu. Vamos lá. Rússia é incrível. Eu sou apaixonado. Eu ia falar isso. É engraçado porque, assim, toda semana eu tenho estudado a mais, né? Estudado profundo, a fundo alguns roteiros. E é engraçado porque, assim, cada hora a gente tem mais um para incluir no nosso wishlist. E a Rússia, eu acho que todo mundo tem vontade de conhecer. Com certeza. Esse roteiro, gente, ele é um roteiro de 15 dias. É um roteiro, não temos roteiros mais curtos, então o roteiro é a partir de 15 dias. É um roteiro que começa em Moscou e termina em São Petersburgo. No próximo slide tem a parte da navegação. Essa rota, então, pode se iniciar em São Petersburgo, terminar em Moscou, ou ao contrário. Então, pode iniciar em Moscou e terminar em São Petersburgo. A navegação ela acontece de maio a agosto, que são os meses propícios para fazer a navegação pela região. E o que eu acho interessante desse roteiro é como Moscou e São Petersburgo são lugares que você precisa, assim, passar mais período para você poder conhecer realmente, conseguir ver um pouco do que tem de atração, porque tem muita coisa para se ver, muita história, são muitos lugares para visitar. Então, a Scenic, ela oferece 5 dias no início, seja em Moscou ou São Petersburgo, e 5 dias no final. Você fica hospedado no navio, que é aquilo que a gente falou, né, Flávio? É um hotel flutuante. Então, aqui é a prova viva do... Um hotel flutuante e muito bem localizado, né? Porque assim, a gente não pode esquecer que esses rios, tanto na Rússia como na Europa, eles cruzam a cidade pelo centro. Isso. Então, você está ali no centro da cidade, tá? Exatamente. Então, o navio vai ficar bem localizado, 5 dias em Moscou e num hotel flutuante de luxo, né? Então, assim, isso é sim um benefício da gente fazer a experiência pelos rios. Porque a gente escuta muitas pessoas também que querem fazer o Transiberiano. Então, hoje a gente veio trazer para vocês uma outra opção de conhecer, de explorar a Rússia, que é de cruzeiro fluvial. Eu selecionei alguns highlights, alguns destaques do roteiro, tanto em Moscou quanto em São Petersburgo, tá, gente? Não coloquei tudo, porque realmente são 15 dias, mas só para vocês terem um gosto do que é a navegação, o que é a experiência do fluvial. Então, o primeiro dia é livre, você tem para você, né, fazer o seu check-in, se ambientar. No segundo dia, a gente já oferece uma experiência que começa pelo metrô de Moscou. Já tinha visto um metrô assim, Flávio? Não, os metrôs da Rússia são únicos, né? Todo mundo que visita ficam encantados. É uma galeria de arte subterrânea, né? Exato. Tem estações muito antigas, muito profundas também, e algumas também que foram criadas durante o período soviético para mostrar a grandeza do Estado. Exatamente. Então, é realmente muito interessante. A gente inicia a nossa experiência, a nossa jornada pela Rússia fazendo esse passeio no metrô, porque não tem como não visitar essa galeria de arte, gente. Acho que são 12 linhas de metrô. E o Flávio falou que a gente visita... Qual é a linha que a gente visita, Flávio, que é especial da Scenic também? Nossa, eu preciso olhar. Eu não lembro agora qual é a linha. Os nomes não são muito fáceis de lembrar. Eu ia falar isso. Eu lembro só pelas cores, porque eu vi que eles dividem também pelas cores. Mas, enfim, gente, é o passeio pelo metrô, porque realmente vocês precisam, o passageiro precisa ter esse contato. É como se fosse uma visita numa galeria de arte. E depois desse passeio pelo metrô, a gente tem um almoço. E o almoço não é no barco, é um almoço num restaurante local.
Nesse dia, eles não divulgaram o nome do restaurante local, então eu coloquei aqui a foto só para vocês terem a informação que acontecem sim refeições fora do navio, e essas refeições estão incluídas com bebidas do mesma Sim, forma que o regime oferecido no navio, exatamente. tá? Então é também bem legal porque a gente consegue provar tanto a gastronomia local lá no barco quanto nos restaurantes da cidade. Depois do almoço, a gente vai para a Praça Vermelha, que é um cartão postal da cidade. Eu acho que todo mundo que fala de Rússia lembra dessa foto da direita da Catedral de São Basílio. Ela é super famosa, é uma foto icônica. E eu tive pesquisando, não sei se você sabe, Flávia, mas quando o imperador mandou construir essa catedral, ele falou, ele achou o projeto tão lindo, finalizado, que ele mandou cegar o arquiteto para que ele não realizasse nada mais parecido com essa É obra que ele mesmo? tinha. Eu não sabia disso. É demais, né, gente? Os imperadores eram assim, realmente. É muito poder, né? Era um É. deus. Mas é linda, a gente faz a visita dentro da catedral. Eu coloquei essa foto pra gente também ter uma ideia de como é. Super colorida, muito, muito bonita. E faz depois também, né? Você fica um pouco livre na Praça Vermelha para explorar. Lindo. Aqui é o terceiro dia, que aí a gente consegue falar para vocês o que é o Scenic Reach, que é em Moscou. A gente faz a visita ao Museu de Cosmonáutica, o Museu Cosmonáutico da Rússia. Para quem não sabe, a Rússia foi a primeira a enviar um ser humano para o espaço, que foi o Yuri Gagarin. E eles têm muito orgulho disso. E aí eles construíram esse museu, esse centro, que está aqui a foto na parte de baixo. Então, com a Scenic, você tem o acesso ao centro, mas também tem o contato com um cosmonauta. Então, você vai ter a oportunidade de poder, além de conhecer a história do espaço, de como foi tudo, né, a exploração espacial, você consegue ter contato com um cosmonauta. Que eu também fiquei sabendo que diz também, né, dizem muito isso, que cosmonauta é quando é russo, né, quando são os russos falando. E quando a gente fala astronauta são os americanos, então... Exatamente. E você sabe que eu nem sou interessada muito nisso, mas eu fiquei assim, nossa, eu fiquei muito, muito, muito interessada em conhecer esse museu, esse centro, na verdade. Tem muita coisa, muita informação aí. E esse é um exemplo, na verdade, de um Scenic and Reach, porque o museu, óbvio, o museu está aberto ao público, né? Mas existem experiências dentro do museu que só a gente consegue oferecer. Então é um adicional, é algo que vem realmente para enriquecer a experiência. Esse bate-papo com um profissional, né? Sim, apresentação e tal, é bastante conteúdo, assim, é informação que enriquece O roteiro, né? A viagem, tudo. Isso é verdade. Eu vou te falar que eu já vi um pouquinho sobre Rússia, mas assim, é difícil eu ter visto algum roteiro de terrestre mesmo que fizesse essa visita. Na verdade tem muita coisa para fazer nessas cidades, né? Tanto Moscou quanto São Petersburgo tem muita coisa, então a gente precisa fazer uma seleção aí do que tem de melhor. Isso é verdade. Flávio falou de São Petersburgo. Então, assim, gente, eu destaquei dois highlights, né? Duas visitas que a gente faz um pouco do dia. E agora a gente faz a navegação por algumas cidades cidades menores, né, do interior da França. Da França não, da Rússia, desculpa. Acho que eu olhei aqui o palácio e eu lembrei do Palácio de Versalhes, não sei porquê. Mas desculpa. Depois a gente faz então a navegação. Eu vou no final colocar um vídeo onde mostra a navegação, depois vocês podem assistir como é, o que vocês veem durante a navegação. E aí chega assim em São Petersburgo. Quando chega assim em São Petersburgo também, gente, a gente fica lá aportado mais 5 dias para você poder explorar, tá? Em Moscou eu falei 2 passeios, 2 dias, mas a gente tem mais passeios, tem a visita ao Kremlin, tá? Só para vocês saberem. Eu não vou colocar tudo porque... Não fica parado em momento algum. Sempre uma programação muito ativa. E chegando aqui em São Petersburgo, a gente tem uma das visitas que eu particularmente acho uma das mais bonitas. Quer dizer, é difícil falar, né? Porque
O Palácio de Peterhof também é lindo, né? Os jardins, é. Mas assim, vamos falar aqui do Palácio da Catarina. Cada palácio é mais lindo que o outro, né? A gente pro olho, para quem gosta de arquitetura, é um passeio, é um prato Não? cheio. O Palácio de Caterina, o Palácio da Catarina era como se diz, a residência de verão da Exato, Imperatriz. Mandou exato. construir. Mandou Aqui construir. é Kizarina, a imperatriz, tem que falar que é Kizarina, que é da Rússia também. Da época dos Tsars, Os né? Da época dos Tsars, né? É isso mesmo. Esse palácio, gente, eu coloquei uma foto de dentro dele, para vocês terem ideia. Esse palácio ele foi destruído, né? Ele pegou fogo na época da Segunda Guerra, mas ele foi todo restaurado. São 50 salões e desses 50, 20 já estão completamente restaurados, como na foto vocês veem. Ele tem esse estilo rococó flamejante que se fala muito e todos os detalhes em ouro. Então, são salões lindos, assim, O cocô flamejante é interessante. rococó flamejante, E é muito grande, gente. Olha essa foto, eu tive que colocar porque é pra gente ter uma ideia da amplitude do lugar, é enorme. Então, passa-se, assim, horas você fazendo a visita aos salões, conhecendo sobre a história. Depois desse palácio... Não, antes de você sair desse palácio, tem uma informação importante também, porque a gente visita dentro desse palácio o Salão Amber, que é o salão que os nazistas, quando encontraram esse salão, que é um salão todo de pedras preciosas, ouro, bom, como vários outros, mas ele é realmente uma coisa impressionante, o nível de detalhes, de riqueza desse salão. E os nazistas desmontaram esse salão e levaram, né, durante a Segunda Guerra, para a Alemanha. E não foi devolvido, né? Eu acho, nunca. Não foi devolvido porque, na verdade, ele foi... as partes dele, né, como a Alemanha foi bombardeada, ela provavelmente foi perdida ali nos destroços, mas ele foi reconstruído. E a gente visita, na viagem a gente visita. Esse salão. Depois, se vocês tiverem curiosidade, joga no Google o Amber Room do Palácio, do Catherine Palace. do The Catherine Palace. Isso. Vocês vão ver que é uma coisa, assim, é uma coisa impressionante. A beleza e a riqueza desse salão. Depois dessa experiência no Palácio de Catarina, que a gente ficou um bom tempo, né, gastou bastante energia, a gente vai fazer um almoço nesse restaurante, que é um restaurante típico, todo construído em madeira. O restaurante chama Podvory. É um restaurante local, então você vai ter a experiência de provar ali o prato típico, aquele pirogue, que é aquele, parece uma esfirrinha, né? Comer um dumpling russo e, mais uma vez, esse almoço também incluído na viagem, com as bebidas à vontade. Esse restaurante, eu fui ver as avaliações e as pessoas gostam muito dele. E ele também é muito bom porque ele é próximo ao palácio, então acho que são no máximo 3 quilômetros de distância. Então você perde pouco tempo de deslocamento, tá? Depois, ainda nesse dia... depois de fazer todas essas experiências, à noite, o Flávio vai falar um pouquinho do Senckenrich, desse balé que a gente assiste no Palácio. Esse balé, esse realmente é uma atividade totalmente exclusiva, é uma experiência totalmente exclusiva. Ele acontece no Vladimir Palace, e é uma apresentação de balé apenas para os nossos passageiros, para os nossos clientes, tá? E aí, sim, o balé, todo mundo sabe que o balé faz parte da cultura russa, né? Como o nosso futebol aqui. Então, é uma experiência bastante enriquecedora e exclusiva. Aí tem um coquetel também que a gente oferece, enfim. Mas você vai ter acesso a esse palácio para assistir esse espetáculo, né? E o palácio vai estar fechado para a gente. É bastante importante. Como o Flávio falou, o balé é da cultura e assim, gente, ir pra Rússia e não assistir uma peça de balé, dá pra se dizer que, e não tomar uma vodka, não tem como.
A gente tem degustação de vodka ao longo do roteiro. do roteiro, As experiências, exatamente isso. Eles sempre querem promover as experiências da melhor maneira possível para que o cliente seja mesmo surpreendido positivamente. Exato. Bom, além do passeio, da viagem pelo rio Volga, a Scenic também oferece, se você quiser continuar a sua experiência e estender um pouco a sua viagem, você tem algumas opções de extensões. Você pode fazer, né, Flávio, um adicional de Escandinávia. Exato. Existem algumas opções de extensões terrestres aí no caso, que a gente aí já para, já não é mais um cruzeiro, mas você pode ir para Escandinávia, você pode ir para Finlândia, ali tem uma série de opções para você continuar e estender sua viagem. Se você achar que 15 dias não é se você tem mais tempo, se você tem mais tempo. Já estou lá mesmo, né? Se você tem mais tempo, quer aproveitar para, né, ir para Dinamarca, que nem ele falou, a Finlândia, você faz como você... Depende da sua duração que você tem, né? Mas a Scenic oferece e aí essas experiências são terrestres. Exato. Bom, a gente selecionou algumas dúvidas que podem ter surgido, então a gente vai falar um pouquinho sobre o clima. Exato. Bom, na verdade a gente navega durante o melhor período, né, de navegação na Rússia. A gente sabe que os nossos roteiros eles acontecem em maio, junho, julho e agosto. A gente sabe que a Rússia é extremamente fria, então a gente não vai ter roteiros no período de frio. Julho e agosto são os meses mais quentes, temperatura que varia aí de 19 graus Celsius a 30 graus Celsius, né? E junho é importante saber que é um período mais chuvoso, tá? Do ano. Então, mas de qualquer forma, durante os meses quentes a gente está lá. Centro médico, as pessoas questionam muito se tem um centro médico a bordo do navio, Flávio. Exato. Por ser Rússia, tá? A gente oferece um médico, a gente tem um médico a bordo, um centro médico dentro do navio. Porque é diferente de Europa, né, gente? Europa, você, em um pulinho, você já está numa outra cidade, todas as cidades têm uma estrutura muito boa, então se tiver algum problema com um passageiro, um problema de saúde, a gente consegue atracar rapidamente numa cidade próxima e resolver o problema. A Rússia, a navegação ela é mais longa, você tem lugares aí que realmente não tem estrutura ao longo do cruzeiro, então a gente oferece um centro médico a bordo, para realmente oferecer toda a segurança que os nossos passageiros precisam. Isso. A moeda é a moeda local, a moeda é o rublo russo, então a bordo também se pratica a mesma moeda. Lavanderia oferece, custo opcional. Dress code não tem um dress code definido, tá, gente? Sempre a gente pensa no casual durante o dia, né, confortável. E à noite, por exemplo, no dia que você vai assistir um espetáculo de balé, se você quiser caprichar um pouco mais, colocar uma roupa um pouco mais, né, especial, você pode, fica à vontade. Os vistos... Só falando do dress code, Paulo, rapidinho. Pode, claro. Para vocês entenderem, assim, a gente... tem navios que tem dress code tem lá a gala, a noite, enfim. A gente, na verdade, entende que todos os passageiros estão ali de férias, entendeu? As pessoas querem relaxar. Então, lógico, as pessoas, elas se vestem bem, mas elas se vestem de forma confortável, de forma que elas se sintam bem. Isso. Então, isso é importante porque faz parte também da nossa filosofia. Isso. Vistos, a gente não faz o visto, mas a gente fornece qualquer tipo de informação que vocês precisem. Tá? Sim, e documentação. Eu tô um pouco desatualizada, mas até onde eu sabia, o brasileiro era um dos únicos que não precisava de visto para a Rússia. Eu não sei se mudou, mas posso estar dando informação errada. Então, melhor checar com o despachante, tá, gente?
Isso, a questão de visto, ela muda o tempo inteiro, né? E é muito importante, porque às vezes você é brasileiro, mas tem a nacionalidade europeia e quer usar o seu passaporte, então é bom sempre se certificar, tá, gente? No caso de Rússia, eu lembro que não precisava de visto, então valia mais usar o passaporte brasileiro, mas isso é entre a agência, o cliente e o despachante. É sempre bom, tá? Principalmente quando a gente fala de um roteiro que não se vende com tanta frequência, né, Flávio? Exato. Bom, visto de uma forma geral, as informações mudam muito. Então é bom fazer com alguém especializado que está sempre atento, sabe, das mudanças. A gente às vezes fala uma coisa hoje, aí quando o cliente vai fazer a reserva já mudou. Principalmente hoje, que tudo muda, né? Hoje a gente está... O que eu falo é que a gente fornece, obviamente, toda a documentação necessária que comprova que você vai viajar conosco e tal, e aí é importante passar para alguém especializado para não ter problema. Isso. Bom, falando em procedimentos atuais, a gente estava falando de visto, mas ainda na mesma linha, quais são as novas medidas de segurança e higiene que as companhias estão oferecendo, criando e vão utilizar assim que voltarem a navegar? Vale falar assim, gente, essas são algumas normas que vão ser implementadas, mas a gente sabe que tudo hoje está sendo adaptado, mudado, então assim, isso é o que a gente tem hoje de informação, amanhã pode mudar, pode vir novas, então o que eu quero dizer para vocês é assim, foram criados esses protocolos, no embarque eles vão sim oferecer um questionário online para você responder a sua condição física antes do embarque, vai ter uma medição de temperatura no embarque também, sempre quando você descer e voltar para o navio, eles estão cada vez mais tentando cercar de evitar qualquer tipo de imprevisto. Então, a tripulação ela está passando e vai continuar sempre sendo treinada e capacitada em protocolos de segurança e higiene. Os cuidados vão ser redobrados nas questões de alimentação. Então, o que a gente sabe, assim, a princípio, todas as refeições à la carte ou, de repente, individualizadas porções, uma pessoa só servindo. Então, isso ainda vai ser realmente oficializado. O que eu sei não existirá mais o serviço de buffet, onde cada um se serve, coloca lá ali a sua porção. Isso não existe mais. Na parte também de alimentos que eram oferecidos, por exemplo, numa tigela, não vai ser mais, vão ser sempre individualizados. E para quem sabe, quem já fez cruzeiro, né, a gente já tem isso em mente, que é os navios, restaurante, áreas de lazer em comum, sempre teve o álcool em gel na entrada. Isso é uma coisa que eles sempre tiveram, né? A gente vai simplesmente, nesse aspecto, a gente vai simplesmente colocar mais. Exatamente. Mais pontos, né? Isso já acontecia. Visitas, por exemplo, algumas visitas eram permitidas, agora estão expressamente proibidas. Ninguém mais sobe, a não ser os clientes exclusivos da companhia, os passageiros. Tá? A Veli fica aqui em São Paulo, mas a gente conta com os nossos parceiros, nossos agentes preferenciais espalhados pelo Brasil, que podem dar o suporte para todas as agências de viagem. E nas principais capitais a gente tem esses parceiros aqui listados, então se alguém quiser solicitar o contato, eu sei que as pessoas já conhecem muito, porque esses agentes preferenciais nossos são muito famosos já, então era só para botar eles e agradecer a parceria e a eficiência, gente, muito obrigada. A Veli tá na rede social, em todas as redes sociais, os nossos canais estão aqui. A gente tem o canal no YouTube, onde tem todos os webinars gravados. Então, se você, de repente, teve que parar e voltar depois, pode assistir na íntegra lá no YouTube. A gente está no Facebook. No Instagram, a gente tem feito lives nas segundas-feiras. Nosso site está cada vez mais completo. Flávio, depois entra, se você não entrou. Ele está cada vez mais completo. A gente agora disponibilizou um banco de imagens das companhias, por companhia. Então, é um site que está realmente crescendo e cada vez ficando mais completo. O ícone do WhatsApp eu coloquei aqui embaixo para quem quer entrar em lista de transmissão. A gente tem todas as artes também para divulgar via WhatsApp. Então, é só me solicitar. Meu e-mail é paula@veli.tourdeturismo.br. Então, me solicita, me dá um oi no WhatsApp que eu respondo e te incluo na lista. Deixa eu colocar aqui a gente, né, Flávio? Para o pessoal ver. Queria agradecer
Eu não coloquei para não travar, que a gente sabe que às vezes trava um pouquinho. E. Ai, caramba, desculpa. Eu tô no home office, eu não sou a expert em informática, todo mundo deve estar vendo isso nas apresentações, mas eu queria agradecer muito, Flávio, pela participação hoje, obrigada por falar do roteiro. É, vamos oferecer assim que tudo voltar e obrigada. É isso, obrigada para todos. Obrigado você pelo convite, obrigado vocês por tomarem um tempo para assistir nossa apresentação. Espero que tenha sido proveitosa, espero que tenha agregado conhecimento a vocês e a gente está, em breve, estaremos de volta. Com certeza. Gente, quarta-feira que vem tem mais e obrigada mais uma vez, fiquem em casa, fiquem seguros e vamos nos falando e nos vendo online. Flávio, tchau, tchau, a gente vai se falando. Tchau, tchau.